Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com a médica e psicoterapeuta Márcia Mussorunga sobre os problemas de saúde mental nas crianças, enfim, sobre o comportamento, muitas vezes a falta de educação, responsabilidade dos pais, né? Doutora, eu queria entrar agora sobre essa questão do transtorno de déficit de atenção. O que é esse TDAH? Então, é TDAH. O H é de hiperatividade e o A de atenção. Certo. Então, o TDAH é uma lesão mesmo, é um transtorno, uma desordem cerebral. A criança nasce, ela nasce com... Então, ela tem, exatamente, tem componentes e dependendo toda doença psiquiátrica, porque é uma doença psiquiátrica, mas toda doença psiquiátrica pode ou não florescer. Entendi. Então, quanto mais inóspito é o meio, o ambiente onde essa criança nasce, cresce, se desenvolve, tanto em termos de amor, como em termos de agressão, como em termos de hiperexigências, tudo isso pode fazer a manifestação, a expressão comportamental desta lesão, uma síndrome mais grave, comportamental, social e emocional. Então, são crianças que têm um comportamento muito agressivo. E desde mesmo. qual idade é possível identificar? Olha, eu gosto muito na fase pré-escolar, pré-escolar, quer dizer, entre os 6 e 7 anos que a criança já está aprendendo, eu acho que aí já está na hora de se estabelecer um diagnóstico. Porque a criança começa a não completar as tarefas, ela começa a ter dificuldade em concentração, ela se agita muito, uma criança agitada demais, uma criança que não sabe o bicho carpinteiro? Essa criança tem o bicho carpinteiro e é um bicho carpinteiro inoportuno. Por exemplo, na sala de aula, se um menino estiver falando com a professora, a criança vai lá e começa a fazer barulhos, a bater, ela é desordenada no ponto de vista de comportamento, ela não tem autocontrole, ela não se regula. Ela não diz assim, não, eu vou esperar o meu coleguinha, normal. E olha, ela não faz isso. Isso é interessante a gente observar, porque isso pode ser confundido com falta de educação, concorda? Ah, sim. Então, é aí que entra o diagnóstico. Mesmo que lá na frente as medidas que os pais tenham que tomar sejam semelhantes, é importante fazer esse diagnóstico para perceber se a criança está mal educada, mal acompanhada e com isso evoluindo mal na sua vidinha, ou se é uma lesão cerebral que merece toda a atenção, inclusive um suporte interdisciplinar. Ou seja, não é apenas uma coisa, então é só remédio, vai tomar psicoestimulante porque a criança está indo mal na escola. Não é só isso. Às vezes pode precisar de um antidepressivo, às vezes é um controle da ansiedade. Tem várias outras coisas que importam no TDAH. Não é só a educação, digamos assim, a prescrição terapêutica. Tem que acompanhar, fazer uma terapia cognitivo-comportamental. Dos estudos todos apontam que a cognitivo-comportamental é a que mais bem sucedida para essas crianças com transtorno de atenção e de hiperatividade. Por quê? Porque o cognitivo dessas crianças está comprometido e o comportamento também. Então, é aquela coisa de sistematizar o melhor possível para essa criança. Esse tipo de criança, por exemplo, é uma criança que precisa de muita calma. Sim. Ela não pode ter um pai que grite, uma mãe que berre, que bate, nada disso. Daí deixa ela mais agitada ainda e ela perde o rumo mesmo. Ela perde o rumo mesmo. Como é importante identificar isso, né, doutora? Então, por exemplo, uma criança como essa, ela precisa de ordens, inclusive pequenas. Você não tem que explicar, porque normalmente agora, a educação moderna, né? Eu vou explicar para o meu filho tudo, eu dialogo com ele. No caso da criança com TDAH, você não vai dialogar tanto, você vai dizer assim, feche a porta, olhando nos olhos dela, de forma calma, harmoniosa, mas feche a porta. E se ela não fechar, você não fechou a porta, eu não vou brincar. Você
tem que fechar a porta. Ela precisa de ordens para aprender a se regular. E na terapia isso também é feito. Então, é uma coisa muito interessante. Muito interessante. E o resultado? Uma criança que tem esse TDAH, quando ela usa, e aí eu vou entrar, daqui a pouco a gente vai entrar sobre essa necessidade de medicamentos, porque a gente percebe que hoje em dia, às vezes a criança não precisa de medicamentos, mas é prescrito de uma forma não muito cuidadosa. Existe isso, eu já vou entrar logo nisso. Existe. Ou seja, nem toda criança precisa de uma Ritalina. Claro Vamos falar aqui que todo mundo conhece. Não é isso, não é em todos os casos que é necessário. Nem toda criança precisa disso, muito menos, assim, às vezes um bom acompanhamento psicológico na área cognitivo-comportamental, medidas como regular o sono dessa criança, a hora de estudo, dar a essa criança horários organizados. A alimentação é muito importante para uma criança com esse transtorno, porque aumenta, por exemplo, uma dieta com muito açúcar, com muito doce, muita bala, muito carboidrato simples, vai aumentar a hiperatividade e a agitação dessa criança. Porque o açúcar é droga, né? É verdade. Então, tem que fazer assim, oferecer, dar uma oferta de alimentos bem saudáveis, sem corante, sem nada que mais possa natural possível, intoxicar essa criança que já tem o cérebro em disfunção. Uhum. E essa criança, uma vez que ela tenha um acompanhamento adequado com profissionais ali, ela pode, eu não sei nem se seria isso, mas levar uma vida, não gosto muito dessa palavra, mas uma vida normal, assim? Então, nós conhecemos grandes casos, assim, casos de condução bem-sucedida, em que as crianças conseguiram se autorregular e adentrar na vida adulta, podendo exercer suas atividades ocupacionais, exercer seus papéis sociais, sem maiores problemas. Evidentemente que sempre uma terapia é boa quando esse diagnóstico foi feito, né, para acompanhar, para conduzir esse adulto que teve esse diagnóstico na infância, né? Isso é muito importante. Uma vida ao ar livre, uma vida com exercícios. Exercício é ótimo, porque aquela hiperatividade da criança que bate, que mexe, que faz, que acontece, aquilo ali gasta energia. Dá para gastar energia, né? E esse adulto também precisa dessa atenção e dessa história. Mas não são todos os casos perdidos, nem incuráveis, e não é uma ladeira abaixo, não, de forma nenhuma. Basta que a condução desses casos seja feita de forma ordenada, harmoniosa e, sobretudo, amorosa. Amorosa, né? Não deve ser fácil para os pais também, né? Não. E olha só, você também pode participar aqui do nosso programa, a sua opinião é importante para a gente, mande sua sugestão de entrevista, nosso telefone 99976-9204. E agora a gente faz mais um breve intervalo, volta daqui a pouco, não saia daí, nós esperamos você.